Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Esse é aquele vídeo que é chato de fazer, né? Quando você vê um jogador do time que você torce, que você gosta muito, queria muito que ficasse, mas no final das contas ele vai embora, né? Nacho Fernandes volta para o River Plate. O clube argentino fez uma proposta de 3 milhões de dólares, mas o abatimento da dívida que o Atlético tinha com ele, né? Basicamente, o Atlético ia pagar 40 milhões de reais, esqueceu uma parte, né? Não pagou assim, o resto da transferência, inclusive isso fez com que a FIFA proibisse o Atlético de registrar novos jogadores. E com isso, com a dívida paga ou abatida, o Atlético Mineiro basicamente não tem mais a punição da FIFA e pode registrar os novos reforços. Vamos lembrar que ainda não tem período de registro, então eles podem fazer o acordo verbal e depois registrar os jogadores como estão fazendo nesse momento. Então assim, agora quando chegar o período de janeiro, janela de transferências abre, eles vão poder registrar o Paulinho, o Bruno Fux e seja mais quem puder chegar. Então assim, o Atlético Mineiro vende um meio-campista muito qualificado, muito bom, de difícil reposição. Alguns podem falar que o Paulinho é esse jogador, né? Eu sei que ele pode jogar de meio atacante, acho até interessante ele de meio atacante, Vargas e Hulk adiantados, aí você coloca o Pavão de um lado, o Zarate do outro e o Edenilson atrás. Eu acho que nesse 4-1-3-2 ele encaixa muito bem ali com o meio atacante, né? Ele vai ser meio que a engrenagem central, só que o Nacho poderia ser essa engrenagem central, né? E nada contra o Paulinho, tô bem ansioso para ver ele com a camisa do Atlético, mas o Nacho é um jogador com muita experiência, é um jogador muito qualificado. Eu acho que muito dessa saída dele do Atlético se deve ao fato de que ele foi subutilizado, né, nessa última temporada. O Turco Mohamed, que gostava muito dele, ele era o titular absoluto, mas chega o Cuca, que teve um amor platônico pelo Ademir, que era uma coisa difícil de justificar. Inclusive o Ademir, né, caso vocês não saibam, é o jogador que mais partidas teve pelo Atlético Mineiro na última temporada, 67 jogos, não jogou pouco tempo, né? Mas o fato é que assim, o Nacho Fernandes foi bancado porque ele colocou o Zarate de atacante, não ia abrir mão de Alan e Jair, ele se recusava a recuar o Zarate, jogar ele de volante, né, como o auxiliar já fez várias vezes, e no final das contas o Nacho só entrava no segundo tempo, uma hora ou outra começava a titular, mas era muito menos utilizado, acho que não fez uma partida completa pelo Atlético desde que o Cuca chegou à equipe. Então, é aquela história, né, no banco, sabendo que tem futebol para ser titular, né, isso motiva o jogador, faz com que ele meio que deseje ir para outro lugar. E quando o River Plate sai com essa oferta, um clube que certamente ele será titular absoluto, mesmo agora sem o Marcelo Galhardo, que é uma perda grande para o River Plate, né? O fato é que ele olha para um lugar que ele tem uma memória afetiva muito grande, criou uma história gigantesca, ajudou a ganhar a Libertadores. Então o Nacho Fernandes acaba tendo uma decisão fácil e ainda volta para casa, para a Argentina. Tudo bem que hoje a situação econômica da Argentina não quer dizer que é uma grande notícia, mas o fato é que o Nacho Fernandes volta para um time onde ele é muito querido, onde ele tem uma relação muito boa, e assim o Atlético Mineiro vai ter que buscar uma reposição, pelo menos um banco para o Paulinho. Acho que a ideia agora é que o Paulinho seja titular no lugar dele, mas é uma pena, né? Porque eu tava muito ansioso para ver ele na mão do Eduardo Cudê, porque ele foi usado pelo Cuca 2 temporadas e nem sempre foi bem utilizado, né? E assim, o Turco Mohamed mostrou um pouco do que ele poderia fazer, as infiltrações. Eu gostava dele com o Turco Mohamed, acho que ele encaixava bem. Mas o Atlético perdeu 2 playmakers nessa última temporada, né? Juntando o Nath Fernandes, perdeu o Savarino. Acho que a perda do Savarino até hoje eu não engulo. Sinceramente, eu não acho que o Pavon era a reposição para o Savarino. Ele podia jogar do outro lado. O Savarino facilmente podia ainda estar no Atlético Mineiro, porque é um jogador, poxa, é a visão de jogo dele. Eu gostava demais da movimentação, dos dribles. Ele faz falta no Atlético Mineiro. Eu sinto muita falta do Savarino. 2 estrangeiros muito bons que deixam a equipe. Eu não sei se eles um dia vão voltar, né? Eu adoraria, mas acho difícil disso acontecer. É uma pena ver o Atlético Mineiro perdendo um jogador da qualidade do Nath Fernandes, mas faz parte, né? Agora é ver com quem que vão contratar, se há um plano para investir em alguma peça como meio atacante, vai ser mesmo o Paulinho. Então, curioso para ver o que o Atlético Mineiro vai fazer. O Cudê deve testar muitas peças, deve usar muitos jogadores da base. Ele diz que não existe essa coisa de idade para o futebol no sentido de certidão, né, para o futebol. Se você apresentar um bom futebol, você vai jogar. Eu gosto bastante disso. Mas certamente é aquele negócio. Eu tinha uma expectativa um pouquinho muito alta, né, com o Nacho lá. Abaixa um pouquinho, ainda estou bem ansioso ali para ver o Cudê no treinando Atlético, que tem tudo para dar certo, mas a ausência do Nacho é uma coisa que me deixa bastante triste, porque era um jogador que tinha tudo para voar nas mãos do Eduardo Cudê, e eu não vou poder ter essa oportunidade de ver isso. Mas, de qualquer maneira, desejo muito sucesso ao Nacho no River Plate, e tomara aí que o Atlético Mineiro e o Paulinho rendam muito bem, mesmo com a ausência de um jogador importante como ele. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.